Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nesse vídeo de hoje nós iremos continuar aprendendo juntos sobre a lição de número 7 do nosso curso de Escatologia Bíblica. A lição de número 7 que nós estamos estudando nos diz sobre a ressurreição dos mortos. E na semana passada eu gravei a primeira aula, a primeira parte dessa aula, de número 7, e hoje nós estaremos finalizando a aula sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. É uma aula que contém vários versículos bíblicos e isso me agrada bastante, porque quanto mais versículos bíblicos nós temos de apoio para poder ensinar a lição, é sinal de que nós temos mais afirmações daquilo que nós estamos aqui ensinando. Ok, pessoal? Então, eu espero que todos vocês tenham passado uma ótima semana na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Espero que todos vocês estejam bem de saúde, estejam aí prontos para mais um dia de aprendizado, mais uma semana que vai se iniciar de trabalho, de serviço, enfim, de enfrentamento de várias situações. E no nosso dia a dia nós enfrentamos aí diversos problemas, diversas barreiras, mas nós temos aí o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que ministra aos nossos corações, que nos dá uma paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos resolver todas as coisas com muita sabedoria e com muita fé. Ok, pessoal? Então, eu quero já estar orando junto com vocês para nós darmos início a essa aula de hoje. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o poder para todos sempre, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Concedendo a mim de poder ministrar essa aula e concedendo a todos aí os ouvintes, a todos os internautas que estão fazendo esse curso, que estão recebendo a tua palavra, Senhor, que estão se alimentando, ó Pai amado, daquilo que é a instrução para as nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado pela semana que se passou, muito obrigado pelo teu cuidado por nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai amado, pelo pão de cada dia em nossa mesa, pelo alimento em nossas despensas, ó Deus. Muito obrigado porque a cada momento o Senhor derrama a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão e o teu amor sobre nós. Fica conosco, Senhor, mais essa aula. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Então a nossa lição de hoje, como eu já disse, é a segunda parte, né, a continuação da lição número 7, que é a doutrina da ressurreição dos mortos. E nós vimos aí, só para dar uma recapitulada bem rápida, nós vimos aí na aula passada, no início da aula 7, o que é a ressurreição, né, que é uma obra de Deus que traz vida novamente aos nossos corpos, né, os corpos nossos que um dia irão falecer, ou daqueles que já faleceram, que foram sepultados, aqueles que foram enterrados, aqueles que foram cremados, enfim, não interessa aonde foi o seu corpo, mas no dia da ressurreição, seja ela a ressurreição dos justos ou a ressurreição dos ímpios, de uma maneira gloriosa, esses corpos vão novamente ser ressurretos, ok? Então, a ressurreição, como eu expliquei na aula passada, é o contrário da morte, né? A morte, quando acontece a morte, quando ocorre a morte física, nossa alma, nosso espírito deixa esse corpo físico e esse corpo físico é separado e então ele é sepultado, né? E na ressurreição acontece ao contrário, justamente ao contrário. Esse corpo ele é ressurreto e só Deus é quem sabe, né, qual vai ser o formato desse corpo ressurreto e ele se junta novamente ao nosso espírito e à nossa alma. Há de novo essa junção, ok? Então a ressurreição é o contrário da morte. Aí nós vimos também
que vários homens, né, vários santos aí do Antigo Testamento, Abraão, Jó, Isaías, Daniel, Oséias, profetas aí, nós vimos em cada um desses versículos que eles acreditavam na ressurreição através do Salvador vindouro, porque no Antigo Testamento Jesus Cristo ainda não tinha vindo à Terra como homem. Então eles acreditavam no Salvador vindouro. Eles tinham essa fé. Eles criam que Deus enviaria o Salvador vindouro, tá? E no Novo Testamento nós vimos também aí alguns versículos, próprio Jesus pregando sobre ressurreição, o apóstolo Paulo, vários outros apóstolos, né, da igreja primitiva, ou seja, da primeira igreja depois da morte e ressurreição de Cristo, e vimos também aí o apóstolo João, que relatou sobre o assunto da ressurreição lá no Apocalipse, quando ele teve toda aquela visão, aquela revelação, na verdade não foi visão, foi uma revelação do Apocalipse, certo? E nós vimos, além de todos esses que acreditavam e pregavam, e tem na Bíblia os versículos, né, que acreditavam na ressurreição, nós vimos também alguns exemplos de pessoas que literalmente voltaram à vida depois da morte através de alguns milagres, né? Nós vimos aí o profeta Eliseu, que ele orou pela menina sunamita, pelo filho da mulher sunamita, e o filho dela voltou à vida. E também aquele defunto, aquele corpo que foi jogado numa cova, justamente nessa cova estava ali os ossos do profeta Eliseu. E aquele corpo, ao tocar nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Foi feita a ressurreição nele, né? Então, esses foram exemplos, tá? Nós vamos ver que hoje esses exemplos aí são chamados de ressurreição temporal, tá? O que é a ressurreição temporal? Nós vamos ver daqui a pouco. Continuem aí. Bom, e no Novo Testamento nós também tivemos aí alguns exemplos de pessoas que voltaram a viver depois da morte. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio amigo de Jesus foi Lázaro, né? É o próprio Jesus que venceu a morte e ressuscitou, e alguns outros, tá? Bom, e nós paramos justamente nesse ponto, onde agora nós vamos ver mais sobre três tipos de ressurreição, né? É mais para nossa informação realmente, mais para nosso conhecimento. Nós vamos falar aí sobre a ressurreição nacional, a ressurreição espiritual e a ressurreição física, tá? Esses três tipos. Bom, ressurreição nacional. O que seria isso? É uma linguagem metafórica, né, que representa algo e faz alusão a algo. E ela se refere à restauração e à renovação do povo hebreu, do povo de Israel, em termos político, né, geopolítico, em termos materiais e em termos espirituais, né? Então é um novo nascimento, é um renascimento do povo judeu. Estava aí espalhado, né, pelo mundo, e hoje eles estão aí voltando, a maioria deles está voltando para a terra natal. Então isso aí é uma ressurreição nacional, né? É o povo judeu novamente se erguendo. E temos alguns versículos aqui que falam sobre a ressurreição do povo judeu, né? Então temos Deuteronômio 4, 23 ao 30, 28, 62, 64. Aí temos Levítico 26, Ezequiel 11, 17, Ezequiel 36, Ezequiel 37 e Jeremias 24. Você vê que aqui Deuteronômio e Levítico, né? São dois livros aí escritos por Moisés, e os dois de Ezequiel e Jeremias são os profetas, ok? Então vamos ver esses versículos aí. Então o primeiro deles aqui é Deuteronômio 4, 23 até o 30, que diz assim: Vigiem, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo, imitando a aparência de qualquer coisa ou ser que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. No futuro,
quando vocês tiverem filhos e netos, e passarem muitos anos naquela terra, e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. O céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão, o Rio Jordão. Vocês terão poucos dias de vida ali. Serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações, e restarão poucos de vocês entre os povos aos quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a ídolos feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem nem cheiram. E naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. E quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, então, nos últimos dias, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e darão ouvidos ao que ele diz, né? Então aqui praticamente uma profecia no livro de Deuteronômio, dizendo que o povo de Israel estava praticamente ali, ainda Deus estava falando que eles iriam conquistar aquela terra, e naquela terra que eles iriam conquistar, eles não ficariam muito tempo, porque eles iriam desobedecer a Deus, iriam aborrecer a Deus, e Deus iria espalhar aquele povo por outras nações. Só que há uma promessa aqui, diz que nos últimos dias eles vão voltar para o Senhor, eles vão reconhecer o Senhor, o Deus deles, e aí sim o Senhor vai fazer uma restauração, uma ressurreição nacional, uma ressurreição no povo judeu. Deuteronômio 28, 62 a 64 diz assim: Vocês que no passado foram um povo tão numeroso como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número. Tudo isso acontecerá se não derem ouvidos ao Senhor, o seu Deus. Assim como o Senhor se agradou em fazer bem a vocês e multiplicá-los, assim o Senhor se agradará em destruir vocês e levá-los à ruína, e vocês desaparecerão da terra em que estão entrando para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão a outros deuses, deuses de madeira e de pedra que vocês e seus antepassados não conheciam nem de nome. Então, reforçando, né, a passagem do capítulo 4, em 28 também. Aqui agora, Levítico 26, do 14 ao 25, e diz assim: Mas, se não derem ouvidos a mim e não obedecerem fielmente a todos esses mandamentos, se rejeitarem as minhas ordens e deixarem de colocar em prática os meus mandamentos, rompendo os termos da minha aliança, então eu os tratarei da seguinte maneira: castigarei vocês com pavor repentino, doenças e febre abrasadora. Os seus olhos enfraquecerão e a vida de vocês definhará. Vocês semearão em vão, porque os seus inimigos comerão as suas colheitas. Virarei o meu rosto contra vocês, e vocês serão perseguidos e derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão apavorados, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se, depois de tudo isso, vocês não me derem ouvidos, eu os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder, e farei os céus como ferro, e a terra como bronze. E vocês gastarão as suas forças de tanto trabalhar, mas a terra não lhes dará colheita, e nem as árvores darão seu fruto. E se mesmo assim continuarem rebeldes e surdos ao que eu digo, multiplicarei o castigo de vocês 7 vezes, segundo os seus pecados. Mandarei animais ferozes contra vocês,
e eles matarão os seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês cada vez mais, a ponto de os caminhos de Israel ficarem desertos. Se apesar disso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, continuando a me desafiar, eu marcharei contra vocês e os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Farei com que os inimigos os ataquem para vingar a minha aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, mandarei uma praga sobre vocês, e vocês serão dominados pelos inimigos. Então você vê que é um assunto muito sério, né? O tratamento de Deus com o seu povo de Israel, seu povo hebreu, a menina dos seus olhos, aquele povo que passou por tantos milagres, aquele povo que passou por tantos livramentos. Tudo isso tem um preço, queridos. Deus, ele nos ama, Deus, ele cuida, Deus, ele nos dá muitas vezes o que nós queremos, mas ele quer também que nós o obedeçamos, que nós possamos dar ouvidos a ele, às suas promessas, às suas palavras, às suas ordenanças, a tudo aquilo que está na Bíblia, que nós possamos viver tudo aquilo que está diante de nós através desse livro, que é um livro maravilhoso, que é o manual da nossa vida, que se chama Bíblia, porque Deus é um Deus zeloso por sua palavra, é um Deus que zela por nós, mas também é zeloso por sua palavra. E o objetivo dele é que nós possamos amá-lo de coração realmente. Não amá-lo simplesmente porque se eu não amar ele, ele vai vir com algo terrível sobre a minha vida. Quer dizer, eu não vou amar a Deus, não posso amar a Deus por medo. Eu tenho que amar a Deus pelo que ele é e não por medo, né? Tem muitas, inclusive, denominações, muitos pastores e tudo mais, que às vezes procuram colocar medo, né, na vida dos seus fiéis para que eles não deixem a Deus. Mas não é assim que funciona. Você tem que estar perante a Deus, diante de Deus, não por medo, mas sim por amor, porque você ama, porque você ouviu o chamado, porque você foi sensível à voz do Espírito Santo e você está ali pronto para poder aprender, para poder seguir a Deus, para poder ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas que Deus está vivo e que Ele é o único Salvador, Ele é a única solução para cada um de nós. Ok, pessoal? Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, disse assim em capítulo 11, versículo 17: Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Dentro em breve vou reunir todos vocês de todas as terras para onde foram levados, e vocês receberão de volta a posse da sua terra de Israel. Então quer dizer que essa promessa, né, já se cumpriu em 1948, com de novo o reconhecimento do Estado de Israel, ok? Então era uma promessa e assim o Senhor cumpriu. E Ezequiel 36 diz assim: Pois eu os reunirei dentre todas as nações por onde vocês andam espalhados. Depois os levarei de volta para a sua própria terra. Vocês viverão na terra de Israel, a terra que há muito tempo eu dei aos seus antepassados, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, essa promessa ainda não se cumpriu, né? Está se cumprindo. Ezequiel 37 diz assim: E dizer-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Reunirei meu povo dentre todas as nações nas quais estão espalhados. Reunirei o meu povo e os levarei de volta à sua própria terra. E Jeremias 24:6 diz assim: Cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. E eu os ajudarei a crescer, em vez de castigar com a destruição. E eles serão plantados como árvores, e não os arrancarei. Ok, pessoal? Então nós vimos aqui vários e vários versículos
sobre as promessas de Deus quanto à nação de Israel, tá? Deixar bem claro que essas promessas aqui, essa ressurreição do tipo nacional, é uma promessa para o povo de Deus chamado Israel, ok? Bom, e terá, né, o cumprimento total, cumprimento cabal, na vinda pessoal do Messias, o Senhor Jesus. Né? Zacarias 14, de 1 a 5, que diz assim: Fiquem atentos, porque o dia do Senhor está se aproximando. E nesse dia o Senhor reunirá as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da população será levada para o cativeiro. A outra metade ficará em Jerusalém. Então o Senhor aparecerá, totalmente preparado para a guerra, pronto para lutar contra essas nações. E naquele dia, os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito largo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês escaparão pelo vale, porque ele se estenderá até os portões da cidade. Sim, vocês fugirão, como o povo de Israel fugiu do terremoto no tempo de Uzias, rei de Judá. E então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Amém. Então, palavras aí do profeta Zacarias para o povo de Israel, dizendo que nos últimos dias, e esses dias eu creio que está muito próximo, que as nações vão se rebelar contra o povo de Israel. Nós já estamos falando aí do período da grande tribulação. E quando acontecer isso, quando todo o povo de Israel, nessa grande tribulação, estiver encurralado, então Jesus voltará, e pisará. Está bem claro aí, ele voltará e pisará no monte, porque nós estamos aguardando o retorno primeiro de Jesus para arrebatamento da sua igreja, para a ressurreição dos justos, como nós temos estudado, e para arrebatamento daqueles que estiverem vivos e crendo no Senhor. Então, esse é um evento que nós vamos nos encontrar com Jesus nos céus, tá? Nesse evento do arrebatamento, essa primeira ressurreição, Jesus ainda não tocará a terra, mas na segunda vinda dele, quando for para salvar o povo judeu das nações, aí sim, Jesus tocará a terra. E ele virá, como diz a palavra aqui, para lutar e derrotar as nações que estiverem contra o povo de Israel. E nós, aqueles que estiverem sido ressurretos e aqueles que tiverem sido arrebatados com o Senhor no arrebatamento, estaremos juntos com o Senhor Jesus, que somos os seus santos, que virá com todos os seus santos. Nós, os santos do Senhor, estaremos aqui batalhando contra essas nações. Amém, queridos? Bom, então essa é, na verdade, a ressurreição nacional, que se diz respeito à ressurreição do povo de Israel, quando o povo de Israel realmente vai ser totalmente revivificado. Bom, outro tipo aqui de ressurreição é a espiritual. Então, no sentido assim metafórico, a ressurreição espiritual é o que? É um renascimento espiritual daqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ou seja, já estudamos sobre isso. São aquelas pessoas que hoje não querem dar ouvidos ao Evangelho, não querem dar ouvidos a Deus, não querem aprender da Bíblia. Elas estão mortas espiritualmente, estão desligadas de Deus espiritualmente. Então, quando uma pessoa dessa, ela passa a se arrepender dos seus pecados, passa a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passa a começar a aprender a palavra de Deus, buscar
cumprir tudo aquilo que Deus tem para a vida dela, buscar santidade no seu dia a dia, ela tem então uma ressurreição espiritual. Então, Efésios 2:1 e Romanos 6:4, vamos ler aqui. Que diz assim: Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. E Romanos 6,4 diz assim: No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Então, o sentido do batismo, né, está aqui escrito. Quando nós descemos as águas, é como se nós estivéssemos sendo sepultados com Cristo na morte. E quando nós levantamos, né, batizados das águas, é como o Cristo que foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso. E assim nós também, quando levantamos, levantamos para uma nova vida. Ok? Então, essa é uma ressurreição daqueles que estavam mortos espiritualmente e voltaram a viver através da sua fé em Cristo e na sua palavra. Bom, e também tem, né, o sentido literal dessa ressurreição espiritual, que é referente ao quê? A ressurreição do corpo, né? Porque o aspecto físico diz respeito à ressurreição dos corpos levantados da sepultura, os quais sofrerão, tá errado, não é sofreram, não, sofrerão uma metamorfose, isto é, uma transformação do físico para o espiritual. Então, nós não sabemos exatamente como será essa metamorfose, né? Não sabemos como será essa ressurreição dos nossos corpos, mas que eles se transformarão. Não será simplesmente mais um corpo físico como nós temos hoje, mas esse corpo será também espiritual, ok? 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:17. Diz assim: Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos, que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados. Então serão novos corpos, e esses corpos com certeza serão transformados ao soar da última trombeta. Imagina você ouvindo aquele som de trombeta vindo do céu. Eu imagino que deve ser um estrondo muito grande, onde todas as pessoas terão temor disso, gente. Não vai ser brincadeira, não vai ser nada bonito isso não. Ao ouvirmos o som da última trombeta, aquele estrondo, aquela coisa maravilhosa, aqueles que morreram, num piscar de olhos, serão ressuscitados. E aqueles que ainda estiverem vivos aqui, crendo em Cristo, serão arrebatados. Né? Vocês imaginam o caos nesse momento. Como será? Né? Você imagina um cristão dirigindo o seu carro e de repente é arrebatado. O carro vai só andar sozinho, vai ser desgovernado. Imagina aí se tiverem dois pilotos de avião, né, cristão, imagina os dois serem arrebatados, o avião vai ficar desgovernado. E eu ouvi já muitos e muitos anos atrás alguém me falar que as companhias aéreas, pelo menos a maioria das companhias aéreas sérias, elas não colocam no mesmo voo dois pilotos que são cristãos, justamente por causa disso. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar, tá? Então vai ser um caos esse dia. Esse dia do arrebatamento, para quem ficar, para quem não for arrebatado, vai ser um caos. Bom, Tessalonicenses 4:17. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Então, como lemos lá em 1 Coríntios, aqueles que morreram crendo em Cristo irão ressuscitar. E nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados.
e levados até eles. Eles quem? Até Jesus e os que foram ressuscitados, ok? Nos ares. Então esse é o tipo de ressurreição espiritual, né? E a ressurreição física, que é distinguido sob dois ângulos. É aquilo que eu havia falado, a ressurreição temporal e a ressurreição escatológica. No sentido temporal, temos o exemplo de pessoas que morreram, foram sepultadas e, pelo poder de Deus, ressuscitaram e posteriormente voltaram a morrer, que é o caso que nós vimos lá naqueles versículos na aula passada, tá? E no sentido escatológico, tanto os justos quanto os ímpios, né, todos vão ressuscitar fisicamente. Os justos levantar-se-ão dos seus sepulcros na vinda do Senhor. Nós acabamos de ver lá em Coríntios. E os ímpios se levantarão não com os santos, mas no fim de todas as coisas, no juízo final, após o reinado milenar de Cristo, ok? Então nós, os justos, iremos ser arrebatados ou ressuscitar na vinda de Cristo, na primeira vinda dele. E os ímpios, né? Quem são os ímpios? Aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus Cristo como Salvador, não acreditam na palavra dele, que fazem o que a carne quer. Então os ímpios, eles só serão ressuscitados no final de todas as coisas, após o reino milenar de Cristo, e serão ressuscitados para o quê? O juízo final, né? Vamos ver alguns versículos aqui? Em Coríntios 15, 44, João 5, 29 e depois Apocalipse 20, 11 e 15. Então diz assim: quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. E João 5,29. E vão ressuscitar aqueles que fizeram o bem. Desculpa, queridos. E vão ressuscitar. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação, para o juízo final. Okay? E Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinha praticado. O mar entregou os corpos sepultados neles. A terra e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. E cada um foi julgado de acordo com as suas obras. E a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, e esse foi lançado no lago de fogo. Ok? Algo muito sério, pessoal. Algo realmente que vocês devem ficar preocupados é com a eternidade. Porque a eternidade existe, ela é real, ela é para sempre e só tem dois caminhos. Ou nós passaremos a eternidade vivos com Cristo, ou nós iremos passar a eternidade queimando, ardendo no lago de fogo. Ok? Não tem uma terceira opção. Bom, então nós vimos aí os três tipos, né, de ressurreição, que é a nacional, a espiritual e a física. E agora nós vamos dar aí uma explicação, né, sobre por que essa diferença da ressurreição dos justos e depois a ressurreição dos ímpios, né? Será que existe mesmo
esses dois tipos de ressurreição, se vai existir, quer dizer, esses dois tipos. Bom, perdão pessoal, acabou secando muito a garganta, acabei perdendo o fôlego aqui. Mas amém, vamos lá, faz parte. Então nós vamos ver aí sobre as duas ressurreições, né? Então a primeira ressurreição, como nós já temos visto, pertence aos justos, né? Então alguns critérios da primeira ressurreição quanto ao tempo. Então ela vai dividir-se em três fases distintas. Então a primeira fase refere-se à ressurreição de Cristo e de muitos santos do Antigo Testamento, identificados como as primícias dos mortos, né? Então essa primeira fase já aconteceu. Foi quando Cristo, né, foi ressurreto e com ele alguns ou muitos santos também foram ressurretos, como está escrito em 1 Coríntios 15 e 20 e Mateus 27, 52 e 53. E diz assim: Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro, né, a primícia, o primeiro entre muitos dos que já morreram. E Mateus 27 diz assim: Os túmulos se abriram e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e lá apareceram a muita gente. Pessoal, então essa ressuscitação, creio eu, dessas pessoas, né? É assim que Cristo expirou, assim que ele pagou o preço final para se cumprir a palavra de Deus, né? Muitas pessoas, muitos santos ali que morreram crendo no Salvador vindouro, eles ressuscitaram e ainda apareceram, como diz a palavra, em Jerusalém. Mas eu creio que essa ressurreição dessas pessoas foi uma ressurreição temporal, né? Não foi uma ressurreição escatológica, uma ressurreição temporal, ou seja, depois eles voltaram a morrer novamente e creio que estão aguardando a vinda de Jesus para a ressurreição definitiva. Ok, pessoal? Jesus e aqueles santos ressurretos são o primeiro molho de trigo colhido, né? Então, na verdade, eu creio que aquelas pessoas que ressuscitaram foi-se para cumprir, né, aquilo que Deus já estava escrito, que deixou escrito em Levíticos, em 1 Coríntios, que diz assim: Diga ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês e fizerem as colheitas de cereais, tragam um feixe da primeira colheita ao sacerdote. E o sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, fazendo os movimentos rituais apropriados, para que vocês sejam aceitos. E nesse mesmo dia em que fizerem o movimento ritual do feixe, vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, como oferta queimada ao Senhor. 1 Coríntios. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo, o primeiro. E depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Ok? Então, nós vimos aqui claramente que Cristo foi a primícia, né? Cristo foi o primeiro a ser ressurreto. E depois dele, quando ele voltar, todos os santos também serão. Jesus, então, foi o grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muito fruto, né? Então, João 12, 24 diz assim: Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente
isolada, não servirá para nada. Porém, se morrer, ele produzirá muitos novos grãos de trigo, ou seja, dará frutos. E isto é aquele grupo de pessoas, Mateus 27, 5:2, 5:3. Nós já lemos esse Mateus 27, 5:2, 5:3, aqui em cima. Está aqui, né? E os túmulos se abriram, e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram, tá? Então Jesus é como se fosse a semente que caiu na terra, morto, morreu, caiu na terra, e dali muitos outros nasceram, né? Para representar tudo isso. Bom, essa é a primeira fase, né, da ressurreição, da primeira ressurreição, e essa primeira fase já aconteceu, né? Agora, a segunda fase refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo na era neotestamentária, né? A qual se efetuará no chamamento especial por ocasião da volta do Senhor Jesus sobre as nuvens. É aquele momento que nós estamos comentando, né, sobre o quê? Sobre o arrebatamento, quando Jesus voltar no ar, todos aqueles que morreram crendo em Cristo, os santos, os justos, ressuscitarão primeiro, e depois aqueles todos que estiverem vivos, também crendo no Senhor, serão arrebatados. Se encontrarão na nuvem com Ele. Né? Isso aí nós já lemos esses versículos, tanto de Coríntios como Tessalonicenses. Então, essa ressurreição está relacionada à colheita geral, onde Jesus vai separar o joio do trigo. Né? E é bem claro em algumas parábolas que diz para deixar o joio e o trigo crescerem juntos. Mas quando vier a grande colheita, isso será separado. Né? O trigo será colhido e o joio ficará. Okay? E a terceira fase da primeira ressurreição refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, os quais são chamados de mártires da grande tribulação. Refere-se ao restolho da ceifa, isto é, as respigas da colheita, ou seja, aquelas pessoas que, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, não forem arrebatadas. Aquelas pessoas que estiverem vivas, mas que ainda não estiverem crendo em Cristo, não aquelas as chamadas pessoas que são ímpias, que não creem em Deus, que não creem em Cristo, que não creem na palavra de Deus. Essas pessoas no arrebatamento, elas ficarão ainda aqui na terra. E aí nesse período da grande tribulação, que elas estarão aqui na terra, muitas terão a chance ainda de se arrependerem e de acreditarem em Deus e de acreditarem em Jesus Cristo, mas vai ser pago um alto preço por isso. Na grande tribulação, todos aqueles que quiserem realmente confessar a Cristo como Senhor e Salvador, provavelmente serão mártires, né? Serão mortos pelo exército do anticristo de forma impiedosa, né? Como diz aqui os versículos de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, 14 e 20. Então, Apocalipse 6 diz assim: E quando ele quebrou o quinto selo, vi um altar e, debaixo dele, todas as almas dos que tinham sido mortos, como mártires, por pregarem a palavra de Deus e por serem fiéis em seu testemunho. E eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra? Quando vingará o nosso sangue? E foi entregue um manto branco a cada um deles. E lhes disseram que descansassem mais um pouco, até que os outros irmãos deles, irmãos em Jesus, sofressem o martírio na terra e se unissem a eles. Então, nessa época da grande tribulação, onde as pessoas ficarão e depois de tudo que acontecer, de tudo que elas verem, elas se arrependerão e crerão em Cristo, elas irão pregar a palavra de Cristo.
Elas terão essa sede, esse fervor de pregar a palavra. E por pregar a palavra, por ensinar a palavra, no período da grande tribulação, onde o anticristo estará reinando, elas serão mortas, serão martirizadas, né? Mas terão suas recompensas também. Apocalipse 7 diz assim: E depois disto eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. E estavam gritando com grande clamor: A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro. E nesse momento, todos os anjos estavam reunidos em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caindo com o rosto em terra diante do trono, adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e agradecimentos e honra e força e poder sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Então um dos 24 anciãos me perguntou: Você sabe quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Eu não sei, Senhor, respondi. O Senhor sabe. E estes são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão aqui, diante do trono de Deus, servindo de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará na sua morada. E eles nunca mais terão fome nem sede, e serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia, porque o Cordeiro que está diante do trono será o pastor deles, e os guiará às fontes da água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento. E Apocalipse 14, 1-5 diz: Então eu vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos nas suas testas. E ouvi um som que vinha do céu, como o rugir de uma grande cachoeira e o estrondo de um poderoso trovão. E era como o som de um coro acompanhado por harpas. E esse som era um maravilhoso cântico, novo, entoado diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender este cântico, a não ser estes 144.000 que haviam sido comprados da terra, porquanto eles se conservaram puros, por não terem tido relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por todo lugar aonde ele vai. E foram comprados dentre os homens da terra como uma oferta consagrada a Deus e ao Cordeiro. E não podem ser acusados de maneira de nenhuma mentira, são irrepreensíveis, né? E aí, Apocalipse 24, 5, chega até aqui, né? Vamos ver aqui. Até aqui. E diz assim: Então vi tronos, e neles estavam sentados aqueles que tinham recebido o direito de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, e nem aceitado o sinal dela na testa ou na mão. E eles ressuscitaram, e aí reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida enquanto os 1000 anos não tinham terminado. E esta é a primeira ressurreição. Ok, pessoal? Então, a primeira ressurreição está aí, a palavra de Deus nos fala, tá? Quanto à segunda ressurreição, dos ímpios, daqueles que não creram, vai ser somente depois do reino milenar de Cristo, ok? Bom,
Então aqui nós vimos sobre a primeira ressurreição, critério de tempo, né? Vimos que a primeira fase já foi e se cumpriu, a segunda fase e a terceira ainda vão se cumprir, né? A segunda fase será quando Jesus vai nos arrebatar e a terceira fase será depois da grande tribulação, quando aquele povo que ficar aqui se arrepender e começar a pregar a Cristo e serão martirizados, serão arrebatados, serão ressuscitados também. Bom, quanto à natureza dos corpos ressurretos, né, não importa como os corpos foram sepultados, se em covas na terra, ou em fundo dos mares e rios, ou queimados, cremados, na realidade os mesmos corpos serão ressuscitados. E já no caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados, iguais ao corpo ressurreto de Cristo, né? Então, 1 Coríntios 15 aí diz assim: Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Tudo o que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dá um corpo novo bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. E uma espécie diferente de planta cresce de cada espécie de semente. Então, assim como as sementes que são plantadas morrem e nasce a flor, nasce a planta, nasce a árvore, um novo corpo, assim também será os nossos corpos quando forem ressurretos. Só Deus exatamente que sabe como será, né? Apocalipse 3:21, e permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no meu trono, diz Jesus. Assim como eu ocupei o meu lugar com meu Pai em seu trono quando me tornei vencedor. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a segunda ressurreição, né? A ressurreição dos ímpios. Então, quanto ao tempo, já abordamos anteriormente que Jesus distinguiu as duas ressurreições. Nós aprendemos que existem duas, a dos justos, que vai ser a primeira, e a dos ímpios, a segunda. Alguns intérpretes entendem a ressurreição dos mortos como um só evento, ao mesmo tempo. Declaram que a única distinção é que uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição. Essa teoria não pode nem merece crédito, pois no estudo mais cuidadoso percebemos que haverá um intervalo entre duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios, como já explicamos dentro dessa aula, dentro desse assunto, ok? E quanto à natureza dos corpos dos ímpios quando forem ressuscitados? Então, quanto à ressurreição dos ímpios, o processo será o mesmo que dos justos. Seus corpos terão todas as partículas físicas reunidas e transformadas em corpos espirituais, mas sem qualquer glória. À semelhança dos justos, as almas e espíritos se unirão novamente aos seus corpos sepultados para serem julgados por suas obras, né? Como está em Apocalipse 20:12 e Daniel 12:2. Diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que praticaram. E Daniel 12:2 diz: E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna. Alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Okay? Bom, e nenhuma glória, nenhuma beleza, mas totalmente inglório, para que sejam prestadas as contas perante o Supremo Juiz. Ok, pessoal?
Então, na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, eles terão sim seus corpos novamente ressurretos, sua alma e seu espírito se juntará. É um corpo espiritual, mas é um corpo sem glória. Não é como o corpo daqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, ok? Crendo em Cristo. E o estado final dos ímpios, né? Qual que vai ser o estado final daqueles que durante essa vida não creram em Jesus? Então, os ímpios ressuscitarão para uma segunda morte, né? Não significa aniquilamento, mas banimento da presença de Deus, porque, como nós já estudamos em algumas filosofias, creem que quando houver essa segunda morte dos ímpios, que vai acabar tudo e pronto. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que haverá o quê? Um banimento, uma separação da presença de Deus, né? E ela vai ficar eternamente naquele lago de fogo, sofrendo, sendo torturada, sendo queimada e aí por diante, ok, pessoal? E esse banimento implica que todos os ímpios serão lançados em Gena, né, que é o lago de fogo, que arde continuamente com fogo inapagável, ou seja, vai ser um tormento eterno, né, como está em Apocalipse 14, 10 e 11, que diz assim: Deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio de dia e nem de noite, porque adoraram a besta e a sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Então, queridos, é algo realmente terrível, né? Que vai acontecer com aquelas pessoas que não adorarem a Cristo, mas preferirem adorar e seguir o anticristo, a besta. Ah, bom, vamos lá. Estamos aí no último tópico, que são os 5 aspectos da natureza da ressurreição, ok? Então, primeiro aspecto, né, é seletiva e não discriminativa, né? Então, Deus não seleciona raça, nação, tribo ou classe social para a salvação. Porém, a ressurreição será seletiva em relação aos que fazem parte da primeira ou da segunda ressurreição. Ou seja, ela será seletiva quanto ao modo como se processará. Primeira ressurreição, aqueles que morreram crendo em Cristo. Segunda ressurreição, aqueles que morreram não crendo em Cristo, os ímpios, tá? Então a ressurreição vai ser seletiva, mas não discriminativa. Segundo, a ressurreição será universal, né? Porque os justos e injustos hão de ressuscitar, os dois. A Bíblia descreve esse fato como a ressurreição dos mortos, que tem um caráter geral, né? Então, por que universal? Porque os dois vão ressuscitar, tanto os justos como os injustos, porém em tempos diferentes. Bom, a ressurreição na sua duplicidade será dupla, porque se trata da distribuição dos justos e dos ímpios. Os justos participarão da primeira ressurreição. Os ímpios, por sua vez, participarão da segunda ressurreição, né? Então, a ressurreição dupla. E a ressurreição literal e corporal. Jesus ressuscitou corporalmente, por isso o seu corpo ressurreto, mesmo estando revestido de espiritualidade, podia ser tocado e visto, né? E quando a Bíblia fala de corpo espiritual, não anula a realidade da ressurreição de um corpo material, porque o mesmo será revestido de um corpo espiritual. Então, um corpo que nós não conhecemos quando for ressurreto, né? Ele é um corpo material, mas revestido de espiritualidade. Lá em Lucas 24:39, quando Jesus é ressurreto, ele aparece aos seus seguidores, aos seus apóstolos. Ele diz, né, para eles tocarem nele. Aqui, ó, Lucas 24:39. Olhem para as minhas mãos,
Olhem para os meus pés, vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Então, Jesus não era somente um espírito ali, ele era um corpo ressurreto. O que é um corpo ressurreto? É um corpo material, mas revestido de espiritualidade. Né? Nós não conhecemos exatamente como é isso. Fazemos ideia. E por último, a ressurreição é obra da Trindade divina, né? Nós falamos em Trindade divina, falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então há uma relação triuna na obra da ressurreição. Há textos bíblicos que atribuem a ressurreição a Deus, sem especificar qual a pessoa da Trindade. Né? Algumas vezes a obra da ressurreição é atribuída ao Filho Jesus, e outras vezes temos a mesma obra atribuída ao Espírito Santo. Então, não há divisão e nenhuma competição entre as três pessoas da Trindade. Né? Não há nenhum tipo de competição entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Okay? Porque na essência eles são um mesmo. Bom, pessoal, tem aqui um quadrinho, né, que eu posso mostrar para vocês na próxima lição, mas é um resumo, na verdade, da ressurreição, né? Vai servir até para nós podermos dar uma relembrada nessa lição de número 7, tá? Então, vou ficando por aqui. Obrigado a todos que estiveram comigo até agora aí, aprendendo mais sobre a ressurreição, algo tão maravilhoso, tão importante que vai ser para cada um de nós. Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar aí nos comentários do vídeo. Se você achou a lição boa, proveitosa, deixe seu like e compartilhem a lição com outras pessoas. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você estar recebendo, né, sempre os avisos de quando eu lançar novas lições e novos vídeos. Pessoal, vamos orar rapidamente? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa lição, por esse aprendizado, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar mais sobre esse período tão maravilhoso que vai ser da ressurreição. Que nós possamos fazer parte, ó Deus, da primeira ressurreição, quando o Senhor vem buscar a tua igreja, os teus santos, ó Pai. Que o Senhor a cada dia, Pai, coloque em nosso coração amor, paz, alegria, fé e esperança, Pai. Que nós podemos obedecer a tua palavra, podemos ajudar o nosso próximo a cada dia. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, Pai, em mais uma semana na tua presença. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos.